Senhor presidente, deputado Caetano, quero também cumprimentar o líder do governo no Congresso, André Moura, que tem acompanhado de perto e colaborado com esse debate, em nome também da bancada de Sergipe. Cumprimento o Fernando Figueiredo, o Radiovaldo, o David Bacelar, o Kim. Cumprimento a todos os deputados, deputadas que acompanham esta sessão. Senhor presidente, nós consideramos a necessária realização desta comissão geral, dado a relevância que tem este tema. É um tema de interesse nacional, não é um tema restrito à Bahia, a Sergipe, ao Nordeste. Isso tem profunda identidade com o debate nacional sobre a indústria química, o setor petróleo, a indústria naval, o processo de exploração de petróleo no nosso país, diz respeito à indústria de fertilizantes, ao agronegócio, à agricultura familiar, num país que tem a dimensão que o Brasil apresenta, e a força do agronegócio, tratar do setor químico e de fertilizante, é algo de caráter estratégico. As razões para defender a manutenção das Fafens na Bahia e em Sergipe são várias. Nós podíamos levantar aqui um tema central, o desemprego. Nós temos uma economia com 13 milhões de desempregados. Qualquer política que estimule a elevação do desemprego num país que já tem um índice de desempregados insuportável, já seria extremamente grave, já mereceria um debate aprofundado sobre este aspecto. Seriam em torno de 5 mil desempregados diretos nessa atividade, agravando, portanto, profundamente este quadro de desemprego no nosso país. Nós poderíamos debater aqui o impacto na arrecadação tributária. Os dados falam em mais de 1,5 bilhão por ano, em estados pobres. Bahia e Sergipe, que têm extraordinária dificuldade de manter equilíbrio fiscal, de manter suas contas. É um impacto insuportável no momento de dificuldades, de crise que nós estamos verificando. O impacto na cadeia produtiva. O Caetano falou aqui, a nossa refinaria Landulfo Alves, aliás, a nossa Petrobras, que surgiu na década de 50, surgiu com força lá na Bahia. A principal justificativa e a principal fonte de produção de petróleo estava localizada na Bahia. A refinaria Landulfo Alves surgiu ali para dar consequência à exploração do petróleo e fazendo uma verticalização e horizontalização nesse processo de produção, naquilo que os países do mundo inteiro fazem. A Petrobras surge exatamente para dar conta desses objetivos. O polo petroquímico surge exatamente para dar um passo adiante nesta direção. A Fafem, antiga Petrofértil, Nitrofértil, surgiu antes do polo petroquímico. Em 71, quase 50 anos depois, o polo que se instalou ali exatamente em função do suporte dado pela refinaria e pela matéria-prima produzida pela Fafem, está comprometido. Isso afeta mais de uma dezena de empresas do polo industrial de Camaçari e de outras indústrias localizadas na Bahia e em Sergipe. Não há razão para ameaçarmos esse importante instrumento
de desenvolvimento, de geração de tecnologia, de geração de emprego, de dinamização da economia da Bahia e de Sergipe. E a ameaça é essa. O não fornecimento de matérias-primas para o fertilizante, a ureia para consumo animal, só é produzida na Fafem. Como nós podemos abrir mão da produção desses insumos fundamentais para o fertilizante? Que impactos isso produz? Qual o grau de comprometimento da soberania do país que está envolvido nesse processo? Então, esses são elementos centrais. Isso tudo está num contexto de uma política que foi anunciada pela Petrobras, que não é a política que deu origem ao surgimento da empresa, não corresponde à tradição da Petrobras, nem à lógica do setor, da organização do setor petróleo no mundo inteiro. Ninguém faz isso. Isso é um setor estratégico, é motivo de geração de guerras. E aqui nós vamos abrir mão disso. O que é que diz o presidente da Petrobras? A nossa prioridade é óleo e gás. Tudo mais está secundarizado. Pelo amor de Deus. O que é isso? Esse não é um debate relevante? Nós precisamos tratar desse assunto. O Brasil vai ficar de braços cruzados olhando esse tipo de encaminhamento? Não é possível. Realmente não é possível. Isso é extremamente grave. Já mudaram a legislação do petróleo para atrair capital sem levar em conta o ritmo da produção, os interesses da produção, os elementos sociais que envolvem a distribuição da riqueza gerada pela produção de petróleo no nosso país. A indústria naval foi sucateada. Na Bahia nós tínhamos um estaleiro em grande atividade para produzir plataformas, para produzir navios no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Tudo foi sucateado. O desemprego é avassalador, com o objetivo de gerar emprego lá fora, em Singapura, na Coreia. Que história é essa? Por que isso? Isso serve a quem? Quais os interesses estão contidos nesta política de desinvestimento? O setor de biodiesel está sendo sucateado. A empresa de biodiesel lá da Bahia também está no processo de desinvestimento. Nós estamos importando etanol, biodiesel, num país como o nosso, e nós não temos responsabilidade com isso. Não é papel da Petrobras, não é papel de políticas públicas conduzidas pela Petrobras, que é a maior empresa de geração de energia, com a diversidade que ela apresenta. O presidente chegou aqui e disse: essa decisão foi tomada sem consultar o presidente da República. Mas que história é essa? A empresa tem autonomia apenas tomando as decisões apenas visando o caixa. E os interesses do Brasil? Nenhum setor de petróleo programa suas atividades pensando em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Todo o planejamento estratégico leva em conta interesses de médio e de longo prazo. Não é isso que a Petrobras está vivenciando. É um desmonte em pouco tempo que precisa ser detido. Por isso que consideramos, meu nobre deputado André Moura, meus nobres deputados que participam dessa sessão, nós consideramos esse debate relevante. Essa comissão geral é a abertura de uma fase desse debate para que ele tenha continuidade, que nós não vamos aceitar a tese de que a empresa vai ficar hibernando, que terá mais 120 dias para esse objetivo e que depois será fechada. Porque se nós não revertermos a lógica que está em curso, ela vai ficar hibernando e vai morrer. Quem é que vai investir? E o projeto de modernização? Tem que fazer exatamente o contrário. Ela vai sobreviver, é necessária, é estratégico, é para o bem do Brasil e nós vamos ter um plano de revitalização. Reativar a produção, modernizar, fazer os investimentos. É esse que deveria ser o caminho. É esse o caminho que nós precisamos debater, na nossa visão. E por isso que essa comissão geral é fundamental para darmos continuidade a esse debate e que ele possa ser um debate da sociedade.
desta casa, das Assembleias Legislativas, das câmaras dos vereadores, do sindicato, das associações de cada canto desse país. Nós estamos aqui procurando cumprir o nosso papel. Eu ouvi não só a Abiquim, ouvi setores industriais, setores do agronegócio, e todos espantados. Se não corresponde ao interesse de nenhum dos setores da vida econômica e social do nosso país, corresponde a qual interesse? É preciso se perguntar. E além de perguntar, é preciso que a sociedade brasileira se mobilize. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. E a sua estruturação, com a vocação para a qual ela foi criada, deve ser mantida. Não há nada que justifique o seu esvaziamento, o desinvestimento e o sucateamento de setores fundamentais, como é o setor de fertilizante. Por isso, defendemos aqui, Caetano, que seja anulada essa decisão e que façamos um esforço de reversão no sentido de que os investimentos se retome as Fafens, seja modernizada o processo de produção, que se faça uma ampla articulação com os governadores, com os estados que estão envolvidos e com os trabalhadores, que é quem mais sabe sobre a empresa e sobre os caminhos da empresa. Ela já foi ameaçada muitas vezes. E nenhuma dessas vezes os trabalhadores deixaram de dar a sua contribuição, de associar os interesses da Petrobras com os interesses do Brasil. E é isso que está em jogo nesse momento. Portanto, eu quero parabenizar a todos que estão nessa sessão, especialmente a presença expressiva aqui dos trabalhadores da Petrobras. Obrigado. Muito obrigado, deputado Daniel Almeida.